João capítulo 11, versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e Lázaro. Olhem para mim, por favor. Só aqui nesses poucos versículos que nós já lemos, 2 vezes a Bíblia faz questão de ressaltar o amor que Jesus tinha por aquela família, por aqueles irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas se você perceber, mesmo amando eles, mesmo tendo uma relação de amizade, porque Jesus já havia se hospedado anteriormente na casa deles, mesmo assim, isso não impediu que eles passassem por aquele momento de dificuldade. A amizade de Lázaro com Jesus não impediu ele de ficar doente. O amor que Jesus tinha por Marta e Maria não impediu que elas perdessem, que o seu irmão viesse a falecer. E isso é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de entender. E por isso, quando passam por lutas ou por perdas, colocam em causa o amor de Deus por elas. Chegam a dizer: será que Deus me ama? Olha só o que eu estou a passar. Colocam em causa o seu relacionamento com Deus. De que me vale estar na igreja, participar de todas as reuniões de domingo pela manhã, se isso até me acontecer? E nós vemos aqui nessa passagem que em nenhum momento, nem Lázaro, nem Marta e Maria, colocaram em questão, em causa, o amor de Jesus por eles. Em nenhum momento elas ficaram perguntando: se Ele nos ama, por que Ele não veio? Se Ele nos ama, por que Ele não estava aqui? Se Ele nos ama, por que Ele não vem curar o nosso irmão antes que ele viesse a falecer? Não. Esse é um erro que muitos têm cometido e nós não podemos cometer. Nós temos que entender que a fé não foi nos dado para impedir de passar por lutas. Ela foi nos dado para nos capacitar a passar por elas. Jesus não impede a gente de passar por lutas, mas Ele afirma que vai estar conosco, como Jesus foi lá e consolou aquela família. E mais tarde, ainda naquele mesmo dia, trouxe de volta alegria para aquele lar. Amém? Mas antes que isso acontecesse, eles tiveram um momento de luta deles, como toda pessoa que é de Deus passa. Todos os que serviram a Deus passaram e continuarão a passar. Os próprios apóstolos é o maior exemplo disso. Todos eles foram martirizados, exceto João, o autor desse evangelho. Foi o único dos 12 apóstolos que tiveram uma morte natural, porque todos os demais foram martirizados, ou seja, morreram por causa da sua fé em Jesus. Mas isso não fez com que eles duvidassem ou desacreditassem do amor de Deus por eles. Amém? Então, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, ao contrário do que Jesus já havia feito em outras ocasiões, Jesus não foi imediatamente ao atender o pedido das irmãs de Lázaro. Talvez fosse o que elas esperavam, porque elas sabiam que quando Jairo foi pedir ajuda pela sua filha que estava enferma, Jesus foi imediatamente para a casa de Jairo. E olha que Jairo não era um discípulo de Jesus. Quando o centurião romano foi lá pedir para Jesus pela cura do seu servo, do seu empregado, Jesus também se prontificou aí imediatamente. E quando ele disse que ia, o centurião disse: não é preciso o senhor ir, basta uma palavra. E então o servo do centurião foi curado. Então talvez
na cabeça delas, elas pensassem o seguinte: bom, se ele fez isso por Jairo, que não era um discípulo, se ele fez isso com o centurião, que nem judeu era, imagine o que ele não vai fazer com a gente que ele é nosso amigo, que um dia se hospedou na nossa casa. Com certeza ele vai vir correndo. Mas não foi o que ele fez. Ele ficou o quê? 2 dias diante de uma situação que era urgente. E por quê? Porque o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele faz o que a gente precisa e não o que a gente quer, do jeito que tem que ser e não do nosso jeito. Percebe a diferença, sim ou não? Por quê? Porque nós, seres humanos, a nossa visão, ela é local. Nós só conseguimos enxergar o momento, enquanto que Jesus, ele olha o quadro completo. Naquele momento, Marta e Maria só conseguiam pensar no irmão que estava doente, mas Jesus não estava vendo só o momento, Jesus estava vendo o quadro completo. Ele está doente, ele vai morrer, e eu vou ressuscitar, e muitos vão se converter com o testemunho dele. Então por isso ele demorou, porque Jesus estava vendo o quê? A cena completa, e elas conseguiam ver apenas um momento. É por isso que tem muita gente que fica ansiosa, é por isso que tem muita gente que desanima, porque ela só consegue olhar para o momento. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Ela não consegue enxergar além daquele momento, ela não consegue enxergar o quadro completo. E o que a Bíblia diz que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então ter fé não significa você ficar olhando para o momento, significa você olhar para além daquele momento, e dizer o seguinte: eu estou passando por esse momento difícil, mas eu sei que Deus está comigo, e esse momento difícil vai se tornar um testemunho para a glória do meu Deus. Está vendo a diferença? Sim ou não? O meu filho está nesse estado, eu tenho orado por ele todos os domingos, e parece que ele fica cada vez pior, mas eu sei que Deus está permitindo isso, para ele chegar ao fundo do poço, se converter e ser um grande homem de Deus. Então você consegue sair de um estado de desespero, de ansiedade, porque você deixa de olhar para o momento e olha para o quadro completo, olha lá para o resultado final. E por isso que Jesus, ao invés de ir imediatamente, ele mandou só um recado. Qual foi o recado? Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Pronto. Em outras palavras, não se preocupe, eu sei de tudo. Jesus sabia que ele estava doente? Não. Jesus sabia que ele já estava morto. Sabe por quê? Porque quando o mensageiro saiu para avisar Jesus que ele estava doente, ele veio a falecer. Porque Betânia ficava a 1 dia de distância de onde Jesus estava. E o mensageiro levou 1 dia para chegar até Jesus. Jesus ficou 2 dias no lugar onde estava, e depois levou mais 1 dia para chegar até Betânia. E quando Jesus chegou em Betânia, ele já estava sepultado. Isso significa que logo que o mensageiro saiu, ele veio a falecer. E como naquela altura sepultavam logo, não tinham os recursos que existem hoje, então foi logo sepultado no mesmo dia. Então quando o mensageiro chegou para dizer para Jesus: olha, aquele que você ama está enfermo, Jesus já sabia. Enfermo não, ele está o quê? Ele está morto. Mas Jesus sabia o que também ia fazer após aquilo tudo. Então coloque isso dentro de você. O consolo daqueles que são de fé, o consolo daqueles que estão na presença de Deus, é saber que Jesus sabe de tudo. Ele sabe o que você está a passar, ele sabe o que você está sentindo, mas ele sabe também o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer. Muitas vezes você não sabe o que ele vai fazer, mas ele sabe. Isso é o suficiente. Eu tenho certeza que quando o mensageiro chegou para dizer para Marta e Maria que Jesus disse que aquela doença não era para a morte, e ela olhou o irmão sepultado, aquelas palavras trouxe fé para elas. Amém? Por isso, olha só, disseram os discípulos, aliás, versículo 7, né? Então depois disso, ou seja, depois daqueles 2 dias de espera, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te,
e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Guarde bem essa frase, por favor. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, que falavam do quê? Do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, esta é a mensagem principal que eu quero que você preste muita atenção. E o maior ensino desta passagem da ressurreição de Lázaro não é o milagre da ressurreição dele, mas aquilo que este milagre representava. Porque o milagre da ressurreição de Lázaro era uma analogia daquilo que acontece com todos os que morrem com Jesus. Quando Jesus disse que Lázaro estava morto, ele não usou a palavra morte, ele usou a palavra sono, que Lázaro estava dormindo. E existem outras inúmeras passagens no Novo Testamento em que todas as vezes que os apóstolos, os cristãos do passado se referiam à morte dos convertidos, eles não diziam morte, eles diziam sono. Inclusive, eu até tenho aqui no ecrã a palavra de Atos, quando Estevão foi apedrejado, está escrito lá: então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Ora, ele não dormiu enquanto estava apedrejando ele. Esse adormeceu é como a Bíblia chama a morte de quem é convertido. Isso significa que aos nossos olhos, uma pessoa convertida, uma pessoa que aceitou Jesus, quando morre, para nós é morte, mas para Deus é apenas um sono. E como o sono é uma coisa temporária, então é como uma pausa, assim é a morte, aos olhos de Deus, de quem se converte. Agora você consegue entender por que Jesus lá na frente, quando chegou até Marta e Maria, ele disse assim, vamos resumir aqui para a gente não se estender muito, versículo 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus, leia aí por favor comigo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então, repare bem, Jesus disse que quem crê nele não morre nunca. Mas peraí, Marta, Maria e Lázaro morreu depois de novo. Então, ele não estava se referindo a morrer fisicamente. Porque quando ele disse que quem crê nele não morrerá, ele estava se referindo não à morte física, mas à morte eterna, que é o que acontece com quem morre sem Jesus. Porque se quem morre com Jesus apenas dorme, quem morre com Jesus morre eternamente. Porque a palavra morte, no original hebraico em que foi escrito, a primeira vez que a morte foi citada na Bíblia, foi no pecado de Adão e Eva, quando disse que aquele que pecar, se eles comessem do fruto, morreriam. Então, essa palavra morte significa separação. Tanto é que morte é a separação dos nossos entes queridos. Quando eles partem, quando eles morrem, eles se separam de nós. Não é isso? Então, quando uma pessoa cristã convertida morre, ela não morre, porque não há separação. Ela morre para nós, porque há separação para nós. Mas ela não morre para Deus, porque não se separa de Deus. Por isso que quando Jesus fala da morte daqueles que
não serão salvos, Jesus, ele considera como a segunda morte. Por quê? Porque além da morte física, que é a separação entre nós, há também a morte o quê? Eterna. A eterna separação de Deus. Então, se para quem morre com Jesus, há o consolo de saber que aquilo é apenas uma separação da vida terrena, mas o encontro com Ele por toda a eternidade, quem morre sem Jesus, infelizmente, não morre apenas para este mundo, morre também para quem? Para Deus. E você pode entender isso aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo, muitos anos depois da morte de Lázaro, ele escreve para a igreja de Tessalônica, que era uma igreja avivada. Essa igreja era uma igreja que vivia a sua fé pautada na volta de Jesus. De todas as cartas do Novo Testamento, de todas as cartas de Paulo, por exemplo, nenhuma delas tem mais informações sobre a volta de Jesus do que as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses, porque eram cristãos que viviam constantemente aquela expectativa de que Jesus podia voltar a qualquer momento. Então, porque eles estavam nessa grande expectativa de Jesus voltar nos seus dias e a qualquer instante, quando algum cristão morria, eles ficavam tristes. Eles ficavam tristes porque eles pensavam, o fulano morreu, agora ele não vai estar aqui na volta de Jesus. Então, para consolar eles, o que é que Paulo disse? Versículo 13, 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha aí, quem ele estava se referindo? Os que morreram com Jesus. Paulo estava dizendo, não sejam ignorantes com respeito aos que morreram com Jesus, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Que maravilha! Lembra quando você alguma vez estava dormindo, passou da hora, e a sua esposa, seu marido, ou alguém foi lá na cama, falou assim, fulano, acorda, está na hora, vamos embora. Ou, se prepara, vamos... É ou não é? É isso que vai acontecer com quem morrer com Jesus. Jesus vai chamá-los pelo nome para estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Deus os tornará a trazer com Ele. Aí ele diz, versículo 15, dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Esse é o consolo que o Espírito Consolador dá para quem é convertido. A certeza de que ela pode passar pelas lutas que for aqui neste mundo. Um dia, se Jesus voltar com ela ainda viva, ela será arrebatada para estar com Ele por toda a eternidade. Mas também, se ela partir antes desse dia, se ela partir deste mundo antes de Jesus voltar, Ele não vai esquecer dela. Ele vai lá acordar ela, ressuscitar ela para estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Por isso que Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança, se o nosso consolo, ele está apenas nas conquistas dessa vida, então, aos olhos de Deus, a pessoa pode conquistar tudo que ela quer, mas ela vai continuar sendo uma pobre miserável, porque o que de mais importante que ela deveria conquistar, ela não conquistou,
que é a garantia de estar com Jesus por toda a eternidade, de não morrer para Ele. Pode até morrer para este mundo, mas não morrer para Ele. Por isso, agora você entende por que os cristãos, eles morriam nas arenas, eram queimados vivos, mas não negavam a sua fé, porque eles sabiam que a morte aqui nesse mundo era apenas o quê? Um sono. E que o mais importante não era manter-se vivo aqui neste mundo, o mais importante era garantir a vida eterna. Amém? Só para concluir, no Evangelho de João, no capítulo 5, o próprio Senhor Jesus diz assim, no versículo 24, João 5, capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Leia em voz alta. Mas passou da morte, o que morreu foi só o corpo, mas a alma passa da morte para a vida. Sabe, pessoal, a morte, ela é um assunto que é muito evitado. Ninguém gosta de falar sobre morte, ou gosta? É um assunto, é uma notícia, são notícias que a pessoa evita ouvir, são assuntos que a pessoa evita falar, mas para o cristão, a morte não é nada mais do que a passagem da vida terrena para a vida eterna. E quem morre com Jesus, passa da morte para a vida eterna. Aí ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Amém? Então, por isso, agora você consegue entender por que eu disse para vocês que o milagre da ressurreição de Lázaro não foi apenas para consolar Marta e Maria, não foi apenas para que quem não tinha se convertido ainda se convertesse com o testemunho da ressurreição, que foi o que aconteceu. De todos os milagres que Jesus fez, o milagre que mais converteu pessoas foi a ressurreição de Lázaro, mas o objetivo final, o quadro completo que eu falei, não era apenas ressuscitar Lázaro, porque ele mais tarde veio morrer de novo. Ou você acha que Lázaro está vivo até agora? Então, o quadro final não era só fazer um milagre extraordinário, era mostrar para nós, simbolicamente, o que vai acontecer com os salvos. Assim como Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e ele estava morto, ouviu a voz de Jesus e ressuscitou, todos os que morrerem com Jesus ouvirão a voz dele chamando pelo seu nome, e eles irão ressuscitar para estar com ele por toda eternidade. E a sua esperança tem que ser essa. O nosso foco tem que ser esse. O foco de Marta e Maria era, perdemos o nosso irmão. O foco de muita gente dentro da igreja é, eu tenho que casar, eu tenho que prosperar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por isso que muitas vezes a pessoa deixa até de vir à igreja. E eu não estou falando deixar de vir à igreja uma vez ou outra. É aquelas que verdadeiramente, por causa do trabalho, por causa da família, elas priorizam todas essas coisas porque estão focadas no presente, no momento, e não focadas no quadro completo, no objetivo final, que é a salvação da alma dela. Entendendo que a vida dela aqui neste mundo é apenas uma passagem, que o que mais importa é que ela se apegue com Jesus, permaneça com Ele até o fim, porque só os que permanecerem até o fim é que poderão ser salvos. O que Jesus disse? Ser fiel até a morte. Ou seja, eu já disse para vocês que vocês leem a Bíblia muito depressa. Ser fiel até a morte. Aqui há duas explicações para essa palavra. Primeiro, que Jesus escreveu essa palavra para uma igreja que estava sendo perseguida, muitos estavam morrendo.
por causa da fé em Jesus. Então, ao dizer ser fiel até a morte, significava ser fiel, ainda que tenham que morrer. Ser fiel até a morte, mesmo que tenham que morrer por isso, mas sejam fiéis. Mas também tem um outro significado para nós, que pelo menos eu acredito que nenhum de vocês estão sendo ameaçados de morte por causa de Jesus, porque vivemos num país com direitos de liberdade religiosa. Então, para nós, essa palavra tem um outro significado. Significa ser fiel até o fim. Porque muita gente já esteve na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, e hoje não está mais na presença de Deus. E esses anos que ela esteve na presença de Deus, e todos os anos de fidelidade, não vão significar nada no dia do julgamento, se ela abandonou a sua fé, porque a salvação é para aqueles que permanecerem até o fim. É justo? Jesus, Ele foi fiel a nós até o fim, não foi? A oportunidade de sermos salvos, Ele nos dá até o último segundo, não é isso? Então é justo também. Quem é casado aqui, por favor? Quem é casado? Você gostaria de ser casado com alguém que diz assim, olha, eu vou ficar muitos anos com você, mas não até o fim. Dá certo? Não, até a morte não. Se na hora do casamento, o pastor, o padre, quem quer que seja, diga, olha, agora que sejam marido e mulher, até que a morte, aí o noivo diz, não, até aí não. É assim que funciona? Então, se o casamento com um homem, com a mulher, é até que a morte os separe, por que o casamento com Jesus também não deve ser? Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? E Paulo disse que nós sejamos consolados com essas palavras. O consolo para você não é dizer para você, Deus está com você. Você já sabe. O consolo que você precisa, você que está passando por lutas, não é dizer para você que tudo isso vai passar. Você sabe. O consolo para você é saber que um dia você vai receber a coroa da vida eterna. E que um dia, mesmo que você morra, e Jesus não tenha voltado nos seus dias, você tem a garantia de que Ele vai acordar, despertar você para estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Se você quer este consolo, se você quer que o Espírito Santo testifique esse consolo dentro de você, você vai entregar a sua vida para Jesus agora. Você vai dizer para Ele, Senhor, eu quero conquistar muitas coisas dessa vida. Eu quero alcançar muitos sonhos, realizar muitas coisas. Agora mesmo, ao sair daqui, eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Eu tenho muitos objetivos e sonhos. Mas, Senhor, eu não quero sair daqui sem ter a certeza de que um dia eu estarei contigo por toda a eternidade. E abro mão do que for preciso para que isso aconteça. Amém? Fiquem de pé, por favor. Senhor.